Hoje venho contar o relato de Luma. Luma estava em busca de prosperidade, mas, como muitos, procurou no lugar errado. Quantas pessoas já gastaram verdadeiras fortunas buscando soluções rápidas com líderes espirituais? E o que encontraram? Mais sofrimento, mais confusão, mais destruição. Pagam caro, milhares, às vezes tudo que têm, em troca de promessas milagrosas, trabalhos espirituais, pactos com entidades, forças ocultas. Mas em vez de paz, colhem o caos. Em vez de libertação, recebem amarras invisíveis. A vida se transforma num verdadeiro inferno. E quando tudo dá errado, quando o suposto trabalho desmorona, esses líderes não assumem a responsabilidade. Jogam a culpa sobre a vítima. Você não teve fé. Você não seguiu as instruções. Isso é manipulação. É abuso espiritual. E pior ainda, é um desvio do verdadeiro caminho. Muitos, em vez de buscar a Deus, o Criador, o Pai verdadeiro, acabam se perdendo atrás de falsos deuses e entidades que exigem sacrifícios, mas não entregam salvação. Prometem prosperidade, mas trazem destruição. E ainda aprisionam a alma. A própria Bíblia já nos alertava sobre isso em Isaías 1, 11 e 17, onde Deus repreende duramente os sacrifícios vazios. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Deus nunca se agradou de sacrifícios por si só. O que ele sempre quis é um coração obediente, justo, humilde e arrependido. Sacrifícios de animais foram permitidos temporariamente no Antigo Testamento, como símbolo do perdão dos pecados, uma sombra do sacrifício perfeito que viria com Jesus Cristo. Mas jamais foram meios de barganha com Deus. E nunca autorizaram ninguém a fazer disso um comércio. Hoje, falsos líderes e falsas entidades distorcem esse princípio. Usam a ideia de sacrifício como desculpa para exigir sangue, animais e dinheiro em troca de favores espirituais. São práticas que alimentam entidades inferiores, muitas vezes demoníacas, ou até criações humanas sustentadas por medo e engano. Em uma época tribal, Deus falou com as pessoas de acordo com a compreensão limitada que tinham. Era uma sociedade marcada por sacrifícios. E Deus, com paciência, começou a ensinar um novo caminho, pouco a pouco, revelado ao longo das Escrituras. Esse caminho foi completamente revelado em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício na cruz foi suficiente, uma vez por todas, para dar ao ser humano o que nenhuma entidade, trabalho espiritual ou ritual pode dar: libertação, salvação, reconciliação com Deus e vida eterna. Deus não cobra dinheiro para te libertar. Ele não exige rituais obscuros. Ele te chama gratuitamente, com amor, com verdade, com propósito. Não troque o eterno pelo ilusório. Não entregue sua alma a quem promete o que só Deus pode oferecer. Ele está te esperando. Volte para ele. Compartilhe este alerta. Alguém pode estar sendo enganado agora. Aí falou muito para mim dele, olha, tem um rapaz aqui no Brasil que ele é muito inteligente, ele trabalha com a área espiritual. Eu acho que seria legal você dar uma pesquisadinha sobre ele. Eu fui pesquisar. E eu fui, assim, decididamente buscar um trabalho de prosperidade, de riqueza, de fama, dentro do meu âmbito laborativo. E aí eu lembro que o primeiro instante que ele te trata super bem, ele te dá todo o respaldo, ele te dá todas as informações, ele é uma pessoa bem diferente depois do pagamento, bem diferente, né? Ele falou, olha, você vai ter que fazer um assentamento, tanto para você quanto para o teu esposo, e aí a gente vai tratar dessa questão. Cobrou na época R$ 60.000, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí, esse valor foi tomando uma proporção muito maior, porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total, entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então, eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou: olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem, bem cabreiras, assim, bem
bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, de coisa pesada, O problema? A expectativa de sucesso e riqueza foi por água abaixo. Logo após seu retorno à Itália, a vida de Luma mudou, mas para muito pior. A minha vida virou de perna pro ar, assim. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo, perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante. Me endividei pra caramba, porque a gente foi pra Itália. Então eu volto pra Itália depois do trabalho. E ainda eu lembro até hoje, eu tenho as conversas com ele, eu tenho os prints, que ele falava assim pra mim que ele ia arrumar um cafetão, que conhecia aqui na Europa, que ele vai me dar uma indicação pra essa pessoa me colocar no mundo dos jogadores de futebol, dos eventos e tal. Essa questão me deixou muito mal, porque daí eu me vejo sem emprego, sem um contrato de trabalho, que aqui na Itália você não faz nada sem um contrato de trabalho, você não consegue alugar apartamento, você não consegue pagar nada no banco. A coisa começa a tomar uma proporção muito grande aqui, e aí eu entro em contato com o Vic Vanilla, inicialmente sempre muito tranquila, e começou a julgar comigo termos de calão, de baixo calão, que eu era burra, que eu tinha que ter paciência, que eu era ignorante e tal. E aí eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei, gente, como que eu vou poder expor isso para as pessoas não caírem nisso? Lição de moral. Buscar atalhos espirituais pode te afastar do caminho verdadeiro. Quando colocamos nossa fé em promessas vazias, entidades falsas e líderes manipuladores, abrimos portas para destruição e engano. A verdadeira paz, prosperidade e libertação não vem de rituais, pactos ou sacrifícios, mas de um relacionamento sincero com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não se vende o que Deus dá de graça. Não se compra o que só Cristo conquistou com sangue. Volte para o único caminho que conduz à vida, a verdade de Deus revelada em Cristo. Tudo que você busca no mundo espiritual, amor, segurança, direção e salvação, está em Deus. Não se deixe enganar.